E hoje aqui no estúdio do MPE na TV, a presença do Procurador de Justiça, Dr. Mauri Valentim Ricciotti. Ele agora é corregedor do Ministério Público, foi eleito no Colégio de Procuradores. E aí, o senhor acaba de sair, o senhor já era da corregedoria, né, doutor? Sim. O senhor era o corregedor substituto. Nesse mandato que está vencendo agora. E eu tive a oportunidade de ser escalado para fazer inúmeras correções, tanto na capital como no interior do estado, e isso me credenciou para eu poder pedir o apoio dos meus colegas no Colégio de Procuradores para me candidatar a corregedor-geral. Eu não tenho dúvida que isso serviu para que eu tivesse essa experiência e isso me credenciou, então, para pleitear esse cargo. Já foi uma escola aí para que o senhor conhecesse como é que funciona a realidade todo esse organismo, do funcionamento, né, da instituição, da atuação institucional de cada uma das promotorias. No seu ponto de vista, como anda essa realidade? Olha, eu acredito que nós tenhamos que corrigir alguns rumos da instituição. O Ministério Público cresceu bastante. Nós, desde a Constituição de 88, onde houve uma grande mudança na forma de atuação do Ministério Público, nós saímos a campo para tentar cumprir aquelas atribuições todas acometidas a nós na Constituição de 88. Mas, como o Estado brasileiro de modo geral, os órgãos públicos de modo geral, ainda deixam a desejar na execução daqueles serviços, daquelas obrigações que são regulares de cada um desses órgãos públicos, o Ministério Público, ao longo do tempo, precisou ajuizar ações para obrigar o poder público a praticar alguns atos que são de suas responsabilidades. E hoje o volume de atendimento é tão grande que o Ministério Público quase que não está dando conta. Nessa área que nós chamamos de tutela coletiva, que é atender os interesses da sociedade de modo geral e individuais em particular, tem assoberbado o Ministério Público de uma tal maneira que aquela atribuição principal da instituição que existe mundialmente, que é a atuação na área criminal, ela está deixada um pouco de lado em razão dessas, eu diria, essa dispersão nessa atuação na chamada tutela coletiva, que a gente precisa corrigir os rumos da forma de atuar nessa área. Doutor, pelo que eu vejo, a impressão que dá é que o Ministério Público está na moda, porque tudo está sendo canalizado para o Ministério Público. É verdade. E essa responsabilidade está sendo muito grande para as costas do Ministério Público, né? Quando nós começamos a atuar nessa área da tutela coletiva, as demandas eram de menor escala e o Ministério Público dava conta de atender. Eu lhe dou um exemplo. Por exemplo, numa seguinte situação, uma pessoa idosa que está em situação de risco porque é abandonada pela família. Essa situação chega de forma corriqueira no Ministério Público. E o que o Ministério Público pode fazer? Ele instaura um inquérito civil e vai analisar essa situação de vulnerabilidade desse idoso. E o que nós podemos fazer, o que um promotor pode fazer é ajuizar uma ação para que o judiciário determine que a família passe a cuidar desse idoso. Mas só uma ordem judicial para uma família cuidar do idoso é insuficiente. O que precisa realmente não vai resolver. Além do que demora para conseguir isso, quando isso for ocorrer, sair uma ordem judicial, só ela por si só não vai ser suficiente para que essa família realmente cuide dessa pessoa. O que precisa é que o Serviço de Assistência Social do município, por exemplo, atue de maneira incisiva, de maneira eficiente e vá acolher esse cidadão com seus assistentes sociais, visite essa família, convença essa família e acompanhe esse abrigamento dessa pessoa idosa lá na casa. Se deixar para ajuizar a ação, com certeza essa pessoa vai ficar ainda vulnerável durante muito tempo até ser atendida, se é que vai ser atendida só com uma ordem judicial. Porque o que o senhor quer dizer é que o Ministério Público não pode pegar essa responsabilidade para ele, que é uma responsabilidade muito pesada para ele. Exatamente. E daí, por outro lado, também, quem fez a denúncia, quem fez o questionamento, quem foi até o Ministério Público, acaba se sentindo dizendo que o Ministério Público não fez o seu serviço. Mas, na verdade, o serviço é do órgão público que deveria ser o responsável por isso.
Eu dou um outro exemplo, na questão da saúde, por exemplo. Pessoa que vai buscar um medicamento, ela vai na algum órgão lá do município, que é gestor do SUS, e não é atendido. Aí ele vai no Ministério Público. Aí o Ministério Público ou a Defensoria Pública ingressa com uma ação até sair essa ordem judicial. Quanto tempo demorou? Então, o serviço público é que deveria ser eficiente. Então, eu hoje, como corregedor... O último caminho deveria ser o MP. O último caminho. Né? Hoje, o MP está parecendo um pronto-socorro. Eu digo para os colegas que alguns promotores precisam trabalhar com estetoscópio no pescoço. Não, de tão grave que vem as pessoas a serem atendidas, que ele tem que arranjar e ligar para um, ligar para outro, para ver se consegue um atendimento mais rápido. E não deve ser assim. Essa fila, se é que não deveria nem existir, mas essa pessoa devia ser diretamente no serviço público e ser atendida lá de maneira efetiva. Porque fazer dessa forma, nós estamos postergando o atendimento e colocando em risco essas pessoas todas e sobrecarregando o Ministério Público. Então, o senhor acha que hoje o Ministério Público vai estar mais atento a essas administrações? Exatamente. Porque se nós olharmos o papel institucional do Ministério Público, está lá, defensor do Estado Democrático de Direito, fiscal da lei e defensor da sociedade. Ora, para que o Estado seja efetivamente democrático de direito, ele precisa funcionar de acordo com o que está escrito na Constituição. Nós somos o fiscal da lei, vale dizer. Se a lei diz que um órgão público tem que cumprir aquele papel, nós temos que fiscalizá-la. E dizer a ele, olha, vocês não estão cumprindo a lei. Se não cumprirem, nós vamos responsabilizá-los. E aí sim nós estaríamos efetivamente atendendo a sociedade, e não dessa forma no varejo como nós estamos fazendo hoje. E como é que se faz isso, doutor Mauri? Eu estou recomendando uma nova atitude dos promotores de justiça. Num primeiro momento, agora, a gente vai entrar em contato com esses órgãos públicos, alertá-los de que nós iremos tomar essas novas medidas. É mudança de atitude mesmo. Mudança de atitude. Cobrar o funcionamento efetivo desses órgãos públicos. Por exemplo, serviço de assistência social. Isso é fundamental em qualquer município. Precisa existir de maneira eficiente para que essas eventuais filas sejam nesse serviço e não no Ministério Público ou na Defensoria Pública. Então, sim, se tiver alguma questão jurídica subjacente, aí sim encaminha ao Ministério Público. Que é a última instância. Que é a última instância para a gente, eventualmente, ter uma questão jurídica que possa ser manejada. Claro. Mas não esse atendimento que deveria ser do órgão público de forma primária, ser buscado no Ministério Público. É isso que a gente tenta corrigir. Doutor, eu vou pedir licença para um comercial rapidinho e eu quero saber quais são suas metas aí para esses 2 anos de muito trabalho que eu acredito que o senhor vai ter. Com certeza. Nós vamos para um comercial rápido e já voltamos.